Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Conhecimento de Deus e crescimento em santidade, a natureza e os atributos comunicáveis de Deus. Lição número 3. A veracidade e a fidelidade de Deus. Texto básico: Deuteronômio 7, 7 a 9. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Introdução. Deus é a verdade absoluta, em toda e qualquer extensão e em todas as suas aplicações. Quando dizemos que Deus é a verdade, estamos nos referindo à sua integridade, à sua incapacidade de mentir, à sua fidelidade. Em nosso mundo pós-moderno, em que a verdade se tornou uma questão de opinião ou preferência, e a mentira nos rodeia por todos os lados, é animador saber que o Deus vivo é verdadeiro e fiel. É isso que estudaremos hoje. Tópico 1. Terminologia bíblica para a verdade de Deus e seu significado teológico. A. O Antigo Testamento descreve a fidelidade de Deus com um verbo que significa ser firme ou seguro. Moisés disse: saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7, 9. Assim, vemos que a fidelidade de Deus está ligada ao cumprimento da aliança e ao exercício da misericórdia. Isso significa que Ele é completamente digno de nossa fé, nossa confiança. O Novo Testamento afirma que Deus é fiel. Confira: 1 Coríntios 1:9, 10:13, 2 Coríntios 1:18, 1 Tessalonicenses 5:24, 2 Tessalonicenses 3:3, Hebreus 11:11, 1 Pedro 4:19, 1 João 1:9, Apocalipse 1:5 e Apocalipse 3:14. E permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Leia também Romanos 3:3. E a verdade de Deus significa que Ele é a rocha real, sólida e firme. O Senhor é o Deus da verdade. Salmo 31:5, Isaías 65:16. Em Deuteronômio 32,
A fidelidade de Deus, versículo 4, o contrasta com os falsos deuses das nações. A rocha deles não é como a nossa rocha, onde estão os seus deuses, e a rocha em quem confiavam. Versículo 31 e 37. Outros deuses são vaidade, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Jeremias 10:10. O Novo Testamento também fala do Deus verdadeiro, referindo-se ao fato de que somente Ele tem a realidade objetiva de ser o Deus vivo e o doador da vida. Isso faz um nítido contraste entre Ele e os falsos deuses, que por não terem vida em si mesmos, não podem concedê-la. Veja, João 17:3, 1 aos Tessalonicenses 1:9 e 1 João 5:20 e 21. C. A verdade é o oposto de mentira e engano. Deus não pode mentir. Veremos isso em 3 pontos. Primeiro, a palavra de Deus é a verdade em sua fidelidade ao que é real e correto. Isaías diz que o Senhor é o Deus da verdade. Isaías 65:16. E Cristo chamou a si mesmo de o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 3:14. Isso significa que sua palavra é autêntica e não precisa de confirmação, pois ele fala a verdade conforme tudo o que é em si mesmo, sem erro, engano ou falsidade, pois aquilo que recebe de seu Pai, que é a medida de toda a verdade. Segundo, a verdade como atributo pessoal é uma qualidade ética que é combinada com o amor e a retidão. A verdade é frequentemente combinada com a fidelidade. Lamentações 3:22 e 23 diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A verdade também é frequentemente combinada com retidão e justiça no Antigo Testamento. Terceiro, no Novo Testamento, a verdade está ligada à lei e à justiça. Ela é contrastada com a injustiça, conforme lemos em Romanos 2:2, 8:20, 1 aos Coríntios 13:6, Efésios 5:9 e 2 Tessalonicenses 2:12. Como Deus é verdadeiro e, portanto, é justo, Ele certamente punirá os ímpios. Confira Apocalipse 6:10, 15:3, 16:7, 19:2 e 11. Com base em tudo o que vimos até aqui sobre a verdade, podemos dizer que, em Deus, 3 sentidos da palavra verdade são coerentes. Primeiro, Deus é a verdade no sentido metafísico da realidade da palavra. Ele é o verdadeiro Deus, em oposição a todas as divindades falsas e irreais. Segundo, Deus é a verdade no sentido lógico, de exatidão.
Ele é a sabedoria viva e eterna, que conhece todas as coisas como elas são, e suas palavras não contêm erro. Terceiro, Deus é verdade no sentido ético da fidelidade. Ele vive, fala e age com fidelidade, consistência e integridade moral infalíveis. Tópico 2. A verdade de Deus e o Evangelho de Cristo. Boas novas falsas são uma péssima notícia. As boas novas dependem diretamente da verdade de Deus. O Senhor, que elege seu povo pela graça, é o Deus fiel. A aliança feita por Deus com Abraão é garantida pela veracidade de Deus. Tendo prometido, ele cumprirá. Esse cumprimento envolve cada detalhe na aliança: perdão dos pecados, cessação da ira, compaixão e a completa vitória sobre a iniquidade. Malaquias 7, 18 a 20. Cada pecador alcançado pela graça de Deus recebe justificação e santificação do Senhor mediante a fé na promessa do Deus fiel. Gênesis 15, 6, Salmo 25, 1 a 10. A veracidade das promessas pactuais de Deus pela sucessão regular de dias e noites e estações do ano, comprometida a Noé. Gênesis 8, 21 a 29, 9, 8 a 11. A ideia é que tão certo como a noite sucede o dia, o Senhor cumprirá sua promessa de perdoar pecados e afastar sua ira. O Evangelho é a boa notícia de que, no devido tempo, Deus cumpriu sua promessa, enviando seu Filho ao mundo para a nossa salvação. Cristo veio cumprir a promessa feita a Abraão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Romanos 15, 8. Cristo dá testemunho da veracidade e da fidelidade de Deus ao afirmar: aquele que me enviou é verdadeiro. João 7, 28 e 8, 26. Deus é fiel e Cristo se encarnou por causa da fidelidade de Deus, de modo que todas as promessas divinas têm nele o Amém. 2 Coríntios 1, 18 a 20. Os atributos de verdade e fidelidade pertencem a todas as pessoas da Trindade. O Evangelho de João diz que o Pai é o único Deus verdadeiro. João 15, 3. O Filho é o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6. E o Espírito é o Espírito da verdade, cujo testemunho é totalmente confiável. Confira João 14, 26, 15, 26, 16, 13 e 1 João 5, 6. Apesar disso, João foca na veracidade e fidelidade de Cristo. Ele é a perfeita e precisa revelação de Deus. Ele é a verdadeira luz que dá vida aos homens, o verdadeiro pão do céu, do qual o maná era apenas uma sombra, e a videira verdadeira. João 15, 1.
As palavras de Deus são totalmente confiáveis, pois são a palavra da verdade. Efésios 1:13, Colossenses 1:5, 2 Timóteo 2:15 e Tiago 1:18, dita pelo Espírito da Verdade. Portanto, o povo de Deus pode e deve se apegar à palavra e às promessas de Deus, sabendo que aquele que revelou a palavra e fez as promessas é fiel e verdadeiro. Gaspar Oleviano disse: tão grande e constante é a verdade de Deus que uma palavra de verdade divina supera a de todos os anjos e pessoas, pois a verdade das criaturas dependem da verdade de Deus. Podemos dar descanso à nossa alma, sabendo com certeza que o menor ponto da verdade divina é mais firme do que todo o tecido do céu e da terra. Jeremias 31, 35 a 36. Mateus 5, 18. A palavra do Deus vivo e verdadeiro é sempre confiável. Mesmo quando a igreja está atribulada e perseguida, ela pode confiar na fidelidade absoluta do Senhor, pois fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. 1 Coríntios 1, 8 e 9, 2 aos Tessalonicenses 2, 3. Sempre que o sofrimento alcançar os filhos de Deus, eles devem se apegar com firmeza ao seu fiel Criador e se dedicar à prática do bem. 1 Pedro 4,19. Confiando totalmente nos cuidados do Senhor, que sempre cumpre seus propósitos. Devemos confiar em Deus não somente nos sofrimentos, mas também nas tentações, mesmo nas mais severas, pois Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Em seu esforço, em busca da santificação, os filhos de Deus também podem confiar plenamente no auxílio constante do Senhor, certos de que fiel é o que vos chama, o qual também fará. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24. E por fim, quando pecam, a fidelidade de Deus é fonte de perdão e restauração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Conclusão. Neste mundo confuso, a mentira é anunciada por toda parte com ares de verdade, enquanto a relativização da verdade transforma a realidade em uma enorme massa de mentira. Os efeitos do desaparecimento de parâmetros sociais de verdade, credibilidade e fidelidade tem sido uma grande fonte de relacionamentos instáveis, desconfiança, insegurança e incerteza. Diante desse quadro caótico, os cristãos precisam se apegar fielmente e com alegria ao Deus verdadeiro e fiel. A aplicação. Creia de todo o coração no Deus fiel e verdadeiro. Identifique em sua vida sinais de incredulidade.
Abandone-os e peça perdão a Deus. Em circunstâncias sombrias e adversas, descanse na palavra de Deus e busque comunhão com o Deus da verdade. Confie em Cristo e peça a Deus graça e paz. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço. Até a próxima.